Fala, gente, beleza? Mais uma aula nossa de geografia. Desculpa a cara de cansada, porque eu tô cansado mesmo, tá? E desculpa ela demora em postar essa aula. Com a volta das aulas presenciais, minha vida tá uma bagunça. Eu tenho que me reorganizar, tenho que, enfim, tenho que me organizar, tá? Então, desculpa pela demora, um dia de atraso. Falei que ia publicar nas segundas, mas tá valendo ainda, né? Vamos lá, só para deixar algumas coisas claras também. Com o retorno às aulas. Desculpa. Vamos lá. Com o retorno às aulas presenciais, né? Como que eu vou fazer? Eu vou pedir para os alunos que copiarem o conteúdo no quadro disponibilizem as fotos no grupo do WhatsApp. E eu vou continuar gravando aulas para aqueles que não quiserem ir para a escola, tá? De maneira mais democrática possível, ninguém vai ficar sem aula, todo mundo vai ter o conteúdo, beleza? É isso que eu vou fazer. Essa nossa aula de hoje eu acho que vai ter o slide ainda, mas eu não tenho certeza. Eu tenho que ver se eu cheguei a terminar, porque o slide é a parte que mais demora na construção da aula. Então, como meus horários estão uma coisa de louco, eu não sei se eu já terminei esse slide, eu acredito que sim. Então, se eu já tiver terminado, vai estar em anexo na plataforma, mas a partir das próximas aulas já vai ser nesse formato aqui, eu falando com vocês, não vai ter mais slide, tá bom? Para agilizar mesmo, para agilizar. E é isso, beleza? Vamos começar nossa aula de hoje. A gente vai continuar falando de África, tá, gente? Desse continente tão importante. Vamos ver alguns aspectos aqui, começar pelos aspectos humanos. Basicamente tem 1,3 bilhão de habitantes. Desculpa. Tem basicamente 1,3 bilhões de habitantes, né? E tem a maior taxa de crescimento vegetativo do mundo. Professor, o que é a taxa de crescimento vegetativo? É um índice que é construído a partir da relação entre taxa de mortalidade e taxa de natalidade. Se a taxa de natalidade estiver superior à taxa de mortalidade, é um crescimento vegetativo positivo. Se a taxa de mortalidade estiver superior à taxa de natalidade, é um crescimento vegetativo negativo. Tudo bem? Então, o continente que possui a maior taxa de crescimento vegetativo do mundo é o continente africano, com seus 1,3 bilhão de habitantes. É um continente populoso, porém pouco povoado. Não sei se vocês lembram ainda desses conceitos. Populoso é um conceito que remete à população total de um país, de um continente, de uma região, qualquer que ela seja, tá? Ou então, se eu falo que o Brasil tem 212 milhões de habitantes, eu estou dizendo que o Brasil é um país populoso, porque tem gente pra caramba nesse país. Agora, quando eu falo que o Brasil tem uma densidade demográfica, uma população relativa de mais ou menos... Nossa, me fugiu agora o dado. Acho que são 2,4. Me fugiu, perdão, gente. Mas o Brasil, de qualquer forma, ele é um país com uma densidade demográfica muito baixa. Por quê? Porque é uma população basicamente concentrada na região sudeste desse país, que no caso é o Brasil, tá? Ou seja, populoso é relativo à população absoluta e densidade demográfica ou população relativa são relativos a essa população total distribuída por esse território. Tá? Então, quando dizemos que um país é muito ou pouco povoado, estamos nos referindo à densidade demográfica desse país, beleza? Então, a África é um continente populoso, tem gente pra caramba, 1,3 bilhão de habitantes, porém, ao mesmo tempo, ele é pouco povoado, ou seja, tem uma distribuição dessa população muito mal feita. As pessoas estão concentradas em algumas regiões, como, por exemplo, Delta do Rio Nilo, na África do Sul, na foz do Rio Níger, Marrocos e Argélia, tá? E aí, na Delta do Rio Nilo, a gente pode destacar Cairo, a gente pode destacar Alexandria, na África do Sul,
A gente pode destacar a cidade do Cabo, Petrólia e Durban, né? Em Marrocos, Casablanca, e na Argélia, Argel, né? São cidades bastante populosas, né? E com uma densidade demográfica bastante alta, né? Por mais que isso signifique algo distinto em relação ao restante do continente, né? Só lembrando, mais uma vez, a África tem gente pra caramba, porém essa população está concentrada em algumas poucas cidades, tá? E algumas dessas cidades que eu falei para vocês estão nesses países que eu acabei de salientar, como a África do Sul, né? Ou como algumas regiões, como o Delta do Rio Nilo, na Argélia e por aí vai. Tudo bem? Então, muita gente, porém mal distribuída nesse território. Vamos continuar. Nós temos problemas seculares de divisão territorial e de diferenças étnicas. E a gente pode destacar Ruanda, Etiópia, África do Sul e Angola. E esses conflitos ocorrem de tal forma que golpes de Estado frequentes se desenvolvem, guerras civis se desenvolvem e genocídios também, tá? Ou seja, uma série de conflitos ocorrem em algumas porções do continente africano. A gente vai entender hoje o porquê que isso existe ali, tá? E esses conflitos são de tamanha proporção que se acabam sofrendo intervenção, né? Esses países acabam sofrendo intervenção de tropas da ONU e de tropas estadunidenses, né? O que não necessariamente é uma coisa positiva, né? Porque, por exemplo, as tropas da ONU estiveram no Haiti recentemente, né? Até teve bastante repercussão sobre isso. E hoje em dia as populações haitianas estão cobrando algum tipo de indenização da ONU por conta do período em que essas tropas estiveram ali, por conta de diversos abusos, né, dos direitos dessas populações, né, como casos de saques, de assassinatos, de estupros, né, complicado, né, que ocorreram a partir dessas tropas da ONU em território haitiano. Então, ter intervenção da ONU e dos Estados Unidos em alguns países do continente africano não necessariamente significam coisas positivas, né? A realidade nos mostra justamente o inverso, tá? Vamos ver um pouquinho aí também da composição étnica e religiosa do continente africano. Sobre essas instabilidades políticas, a gente vai voltar daqui a pouquinho sobre esse assunto. Nós temos ali mais ou menos, já falar mais, né? Mais de, mas não. Nós temos mais ou menos 800 grupos diferentes. A África é extremamente diversa, entre Yorubais, Maasai, Berbere. Nós temos diversos outros grupos étnicos, né, dentro do continente africano. Por exemplo, o Yorubá é um grupo de fundamental influência na nossa cultura, né? Alguns termos que nós falamos, né, que são da língua portuguesa, são de origem Yorubá. A religião do Candomblé, da Umbanda, né, e outras que existem no Brasil afora, que têm influência, né, de populações que vieram de países africanos, justamente também tem influência não só do Yorubá, como também de diversos outros grupos étnicos, né, que vieram traficados, infelizmente, do continente africano, tá bem? Vamos continuar. Existem mais de 600 línguas ali naquele continente, 25%, né, dessa população são de religiões tradicionais, 32% são cristãos, 40% muçulmanos e 3% de outras religiões. Então percebam, existe uma variedade étnica, linguística e cultural monstruosa, gigantesca no território africano. Aí algumas, né, influenciaram na nossa cultura durante o período da escravidão, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho do colonialismo, como que isso se desenvolveu ali. Basicamente, o colonialismo, que é o controle, né, a partir de países europeus sobre países africanos,
começa ali a acontecer no século XV, no século XVI. Professor, a gente costuma ouvir que aconteceu mais no século XIX. Sim, que acontece. Antes, né, os europeus, os portugueses, né, espanhóis, eles iam instalando feitorias ali no litoral, principalmente, né, do continente africano. E esses litorais, né, essas feitorias, elas tinham a função basicamente de armazéns militarizados, né? Então, era ali que eles armazenavam uma série de produtos, né, de bens primários que eles acumulavam a partir de trocas comerciais com tribos locais ou por exploração direta mesmo na natureza africana. Eles iam juntando ali e a partir dessas feitorias eles exportavam para o mercado externo, beleza? E essas feitorias eram extremamente armadas, justamente para evitar que roubos ocorressem, né, desses produtos dos europeus, beleza? E aí é um ponto que eu quero voltar rapidinho, que eu não comentei com vocês. É o seguinte, o colonialismo ele não foi uma etapa, né, aleatória da história da humanidade. Ele foi fundamental para a acumulação necessária para o desenvolvimento do capitalismo e do comércio mundial. O que eu quero dizer com isso? Que se não fosse pelas explorações feitas em África, América e Ásia, os europeus não teriam conseguido acumular matérias-primas, riquezas de todas as formas necessárias para que o comércio global e o capitalismo, como nós conhecemos hoje em dia, né, pudessem se desenvolver. O que eu quero dizer com isso, sendo um pouquinho mais profundo? Que esse sistema que nós vivemos hoje em dia, que o comércio global, para se desenvolver, houve muita morte. E que não é uma coisa isolada do que a gente vive hoje. O que nós vivemos hoje é um produto daquilo que foi feito lá nos séculos XV, XVI, XVII, XVIII com a primeira Revolução Industrial, XIX com a segunda Revolução Industrial, década de 70 com a terceira Revolução Industrial e mais recentemente com a quarta. É um processo contínuo. Portanto, quando falamos de colonialismo, de imperialismo, não estamos falando de uma realidade distante da nossa realidade de hoje em dia. Percebem? Muitas vezes a gente fala da escravidão, da opressão de povos tradicionais, de crimes absurdos contra a humanidade desse período e acha que aconteceu em um momento em que o homem não sabia discernir o bem do mal, né? Um momento muito distante. Não, gente, não. Não. Começa no século XVI e continua até hoje. A gente se modernizou, novas tecnologias foram desenvolvidas, porém a estrutura é muito semelhante. E os reflexos desse cenário político, econômico, enfim, se fazem presentes até hoje, tanto em África, quanto em América, quanto em Ásia. Tá? Então não tenham na mente de vocês que isso foi um bloco, né, reservado na história que não tem nada a ver com hoje em dia. Muito pelo contrário, tem tudo a ver com hoje em dia. Tá? Vamos continuar. Essas feitorias, como eu estava falando, elas não foram só presentes no continente africano, como também na Ásia, como também na América. Beleza? É isso. Ali essas feitorias eram abastecidas de todos os materiais que os europeus buscavam. Tá? Vamos ver um pouquinho agora sobre o comércio de pessoas escravizadas, né? Ou seja, como que se deu esse comércio, que foi um dos comércios mais lucrativos, né, desse período. E aí é onde eu volto novamente. O sistema em que nós vivemos hoje em dia, o comércio global, teve como uma das suas bases a escravidão. Ou seja, não é um processo descolado da nossa realidade.
Não é. Porque foi um dos pilares para a sociedade se apresentar como ela está hoje em dia. O conceito, por exemplo, de negro, branco, asiático, latino, não existiam, esses conceitos, né? Não existiam antes do início das grandes navegações, das colonizações. Quem cria esses conceitos é o europeu, que tem no máximo 500 anos. Antes, essas percepções não existiam. Ou seja, mais um elemento que comprova que a nossa sociedade de hoje em dia não é descolada de nada do que eu vou falar aqui nessa aula de hoje. Muito pelo contrário, é uma continuidade, tá? Isso tem que estar bem nítido na cabeça de vocês. Esse tráfico de pessoas foi intensificado pelos europeus. Por quê? Porque ele já acontecia no continente africano. Árabes ali na região norte da África já comercializavam pessoas. Só que essa escravidão que ocorria era completamente diferente da escravidão desenvolvida pelos europeus. Toda escravidão é ruim, não existe escravidão boa. Mas o princípio cultural que norteava esses escravos era outro. Né? Em algumas comunidades o escravo tinha até acesso a alguns direitos. A escravidão desenvolvida pelo europeu colocava esse indivíduo, essa pessoa, como literalmente um produto. Valia tanto quanto uma mesa. Uma pessoa valia tanto quanto uma mesa. Não era visto como um ser humano. Essa escravidão é um elemento completamente novo na história da humanidade. Escravidão existe há muito tempo e existia antes do europeu chegar no continente africano. Porém, o que os europeus fizeram foi algo que nunca tinha acontecido na história da humanidade. Você colocar um ser humano como um nada, como um troço, nunca tinha ocorrido antes. Como eu disse, o escravo, que não necessariamente era negro, tá? Antes do europeu chegar na África, ele, dependendo da cultura em que ele estivesse, ele tinha acesso a direitos, ele podia ter algum tipo de ascensão econômica, tá? Cada cultura entendia o seu escravo de uma forma diferente. E eu repito, essa ideia de escravo, de pessoa escravizada, que nós vemos hoje em dia, que nós temos tanto na nossa mente por conta do passado escravocrata que o nosso país tem, começa com os europeus, com um projeto, com uma estrutura de repressão a povos muito particulares que a humanidade nunca tinha visto até aquele momento. Percebem? Entender o outro como um troço, como um produto, como um nada que pode ser vendido e tratado como um bicho, isso é novo. Isso é novo dentro da história da humanidade. E quem cria são os europeus. E esse comércio de pessoas escravizadas, basicamente ele era focado para onde? Para as colônias que eram feitas, principalmente em América. Professor, não existiam escravos em países europeus, nos Estados Unidos? Claro que existiam. Nos Estados Unidos vai acontecer só depois, né, lá no século XVIII. Né, mas não existiam escravos na Europa? Claro que existiam. Só que o foco desse comércio eram as colônias americanas, de tal forma que o Brasil, ao longo das centenas de anos, vai se tornar o polo do comércio de escravos. Quando a gente fala que o Brasil tem uma história, uma tradição escravocrata, é por conta disso. O Brasil ele se torna um dos principais nós, né, um dos principais
agentes de decisão de como que o comércio de escravos a nível mundial ia se comportar. Ele era um dos principais compradores e vendedores de escravos. Então o Brasil ele é extremamente marcado por esse processo violentíssimo que foi a escravidão. Tá? E aí, só para reforçar, as pessoas eram retiradas forçadamente do seu continente e levadas até as Américas, que estavam sendo exploradas por Portugal, por Espanha, beleza? E outras economias europeias também. Vou parar aqui e volto na parte 2.